Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live da Semana do Divórcio com Respeito. Estamos aguardando 2 minutinhos, fazendo os aquecimentos aqui. Estou querendo encontrar o nosso super filtro da Semana do Divórcio com Respeito. Vocês veem, estou passeando aqui nos filtros, mas não estou encontrando. Obrigada pela presença de vocês. Esse aqui não é o Divórcio com Respeito, definitivamente. Estrelinhas também acho que não é o caso. Estou esperando a nossa convidada dessa noite chegar. Então, sem filtros. E vamos que vamos. Um prazer estar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, cancelar. Pois é. Acabei de saber aqui da minha super TI, a Noemi numa cura, que caiu o nosso filtro numa atualização e ele ainda não voltou. Então, tudo bem, a gente conversa assim sem filtro, como são todas as nossas conversas aqui no canal, no nosso perfil do Divórcio com Respeito, esse movimento de profissionais do direito, mas também da saúde mental, também de finanças, para que as pessoas que estão passando por esse momento de separação, de divórcio, possam passar por isso com o menor sofrimento possível. Já é um luto, já é uma dor, mas a gente entende que podemos fazer de maneira a diminuir esse sofrimento, ou pelo menos não aumentá-lo. Então, a nossa super convidada dessa noite, a Andréa Perdigão, acabou de entrar. Vou esperar ela pedir para participar e vou chamá-la aqui para a nossa live dessa noite, falando sobre atenção plena no divórcio. Então, estou esperando aqui, a Andréa está chegando. Andréia chegando, esse mundo virtual que as pessoas vão chegando devagarinho, vão se acomodando. Olha ela aí. Olá! Ei, querida, tudo bom? Tudo bom, querida? E você? Tudo jóia também. Que prazer te receber aqui na Semana do Divórcio com Respeito, Sim, participando prazer é dessa meu. live. Prazer Muito é meu. bom. Só o nome Divórcio com Respeito já é tudo de bom. Já estou alegre de fazer parte desse Que movimento. legal, querida. Obrigada por aceitar nosso convite. Então, oficialmente aqui, a live dessa noite é da terceira semana do Divórcio com Respeito. Estamos no ano de 2024. Ela é Atenção Plena no Divórcio. E eu dei como subtítulo: será que dá para manter a cabeça aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo no momento de divórcio? E para falar sobre esse tema, a gente chamou a Andréa Bonfim Perdigão, e ela é eutonista aqui em São Paulo, trabalha como eutonista desde 1995, é formada em Mindfulness pela Brown University também, e autora. Eu sou leitora da Andréa, sou suspeita, ela tem um livro chamado Insana, que é uma autoficção, que é sensacional. Ela também escreveu O Amor é Meu, uma coletânea sobre o silêncio e uma outra coletânea lindíssima chamada O Dentro e o Fora, conversas sobre corpo e felicidade. Então, quem gostar aqui do nosso papo, eu recomendo que, além de escutar a Andréia, leia a Andréia, porque vale muito a pena. Muito E obrigada. sem mais delongas, Andréia, vou passar a palavra para você, porque eu quero saber de você. Como é que dá para ter atenção plena no divórcio? Dá para manter a cabeça aberta, a espinha ereta, o coração tranquilo? Ah, e só aqui para começar também para situar, a Andréia já passou por um divórcio. Sim, Então, ela tem um lugar profissional e um lugar pessoal para falar do assunto. sim. Bem-vinda, Andréia. Obrigada. Muito obrigada, Marília. Obrigada a você por essa oportunidade. Para mim é um grande prazer e é um tema eu acho super importante, né? Primeiro eu gostei de que com o chamado, né, dessa live já foi uma pergunta, né? Eu já gostei de não ter sido uma afirmação, mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo,
Dá, não sei, às vezes dá e às vezes não dá, né? Vai ter momentos em que vai. Então, eu gostei, porque você, com uma pergunta, você já deixou a questão aberta para essa possibilidade, e eu acho que deixar a questão aberta já é um ótimo caminho andado, né? Sem uma imposição de um jeito certo de reagir às experiências e tudo. Então, assim, mente quieta, mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. E essa música, de onde você tirou essa frase, o começo, uma parte ainda fala: viver é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. E isso é uma definição muito legal do mindfulness ou da atenção plena, que é exatamente essa afinação constante entre o dentro e o fora. É uma observação atenta a tudo o que acontece dentro e fora da gente, com gentileza e sem julgamento. Então, olha só como isso se aplica a essa questão aí, né, do divórcio, de uma experiência que quase sempre, acredito eu, é uma experiência muito dolorida, né? É um fim, é um término, né? Um monte de coisa termina quando termina um casamento, então existe muito luto de todos os lados, né? E aí, como é que a gente. E aí vai variar, obviamente, dentro do contexto de cada divórcio, quão intranquila está essa mente, quão desassossegado vai estar esse corpo, né? Como vai estar esse sentimento todo envolvido nessa experiência. E é possível sim, como você falou, minimizar o sofrimento. É possível sim minimizar o sofrimento, fazendo várias coisas, né? Trazendo primeiro essa atenção, uma atenção cuidadosa ao que está acontecendo. Olhar o que está se passando sem se cobrar ser de um jeito ou ser do outro, e sem, principalmente, eu acho que uma das coisas que o mindfulness mais trabalha é a questão da reatividade, né? Como é que eu posso passar por um momento desse? Quer dizer, se a gente está se separando, provavelmente um monte de coisa foi às ruínas, né? Inclusive, com muita chance, foi a ruína até a questão do próprio diálogo, né? Então, como é que eu vou conseguir dialogar? Como é que eu vou conseguir conversar sem isso virar um campo de batalha, sem isso virar um campo de guerra, né? E sem todo mundo sair deslacerado para tudo que é lado, né? Então, acho que a atenção plena, ela traz um estado de consciência do que eu sinto e uma consciência do outro. Isso que eu acho legal, porque o mindfulness, ele é um convite constante à pessoa olhar para o seu sentimento, sim, concentrar-se no que está vivendo e sentindo, mas olhar para o outro e aprender a desenvolver uma capacidade de escuta do outro que não seja julgamentosa, que possa ser gentil, né? Então, assim, tem vários âmbitos. A hora que você precisar me interromper, você me interrompe, tá? Porque eu vou enganchando Por uma coisa e você vai. favor, vamos Eu lá. acho que Eu tem. tô anotando aqui, depois eu vou fazendo, vou destrinchando algumas Ótimo. coisas. E pessoal que está participando, super bem-vindos também. Se quiserem fazer comentários, fazer perguntas, coloquem aqui no bate-papo, que eu vou tentando trazer para a conversa à medida que a gente está aqui. Perfeito, perfeito. Eu acho que o mindfulness tem duas instâncias, a atenção plena, né? Tem duas instâncias, se a gente for aplicar, na verdade, não só ao divórcio, mas a toda situação de sofrimento e de angústia, né? De difíceis. Uma coisa é a prática da meditação, né? E outra coisa é como eu lido com o momento presente, com o que está acontecendo. Se eu pensar na meditação, que é o primeiro item, né? A meditação é uma prática muito interessante em situações normais e em situações de crise. Porém, eu não vou idealizar nada. A meditação numa hora de crise, ela é muito desafiadora. Se eu for meditar de verdade, eu vou entrar em contato profundo com o caos que me habita. Esse caos vai ficar evidente. A angústia, a tristeza, ou pode ser que na hora de meditar, durante a meditação venham diálogos, venham brigas, venham lembranças das tristezas, das dificuldades. E a meditação é um trabalho constante de você olhar para tudo que surge no seu campo de consciência, mas voltar para um foco, por exemplo, a respiração, que é o foco mais conhecido de todo mundo, né? Então, a meditação, por mais que você esteja habitando esse caos,
e te pareça, bom, mas a gente idealiza, né, que a meditação é não pensar, é esvaziar a mente. Como é que eu consigo esvaziar a mente se eu fecho o olho e eu sinto toda essa dor do meu casamento que está terminando, eu sinto toda a raiva que eu posso estar sentindo do parceiro, ou eu lembro da briga que teve no dia anterior, ou eu lembro da negociação da pensão, seja lá quais forem os assuntos que estiverem mais pulsantes, né? Como é que eu consigo não pensar? É difícil mesmo. É um exercício constante de, tá, tô preocupada com isso. Volta para a respiração. Aí vem de novo uma frase, mas ele falou aquilo, eu disse isso, eu devia ter dito aquilo. Verdade, sim. Volta para a respiração. É um ir e vir constante que deve ser praticado com muita gentileza. Aí você pode me perguntar, tá, André, mas no meio desse caos, para que meditar no meio desse caos? Boa, Né? Olha, Andréa. deixa eu avisar. Andréa, no meio desse caos, para que meditar no meio desse caos? Que Então, é só barulho e a respiração que nem desce, né? Aquela respiração aqui. ex- exatamente, a respiração que se mistura com o coração batendo forte de uma maneira que você fala que você não, você acha até que você vai explodir, né? Tá, como é que é? Uma das coisas que eu falo para os meus alunos é assim, a meditação, ela é um momento de você faz um parênteses na sua vida. Então, assim, esse exercício de você parar 5, 10 minutos, 20, meia hora, o tempo que você se dispuser a meditar, né? Você parar e falar assim, agora eu vou parar de brigar por 15 minutos, nem que se a briga seja só aqui, né? Eu vou parar de brigar ou eu vou parar de pensar nessa tristeza ou nessa dor um pouco e eu vou me concentrar. Esta pausa, ela é possível. Por mais que a gente vai e volte, vai e volte, vai e volte, a gente descobrir e experimentar, ter um tempo de experiência nessa pausa, nesse parênteses, nesse momento em que a gente se dispõe a só estar com o nosso próprio corpo, né? Ele é libertador. É impressionante quando a pessoa fala assim, tá, agora eu não preciso, eu posso depor as minhas armas um pouquinho aqui. Posso deixar as armas aqui do lado, as armaduras, todos os instrumentos de defesa dessa luta, dessa batalha que eu estou travando. Eu posso depor tudo isso do lado e só ficar na minha presença, só me oferecer a minha própria presença. Isso com a gentileza, isso com o não julgamento e acolher tudo que eu estiver sentindo. É uma experiência que parece num primeiro momento quase impossível, mas como é que eu tendo de decidir tanta coisa, como é que eu faço? É possível. E isso gera um espaço de abertura que tira a gente daquele moto contínuo de fazer, de pensar, de decidir, de acusar, defender, tudo. E vai abrindo frestas, porque eu acho que um dos grandes problemas, né, em fases difíceis como um divórcio, é a intensidade da ruminação que toma a nossa cabeça. E isso invade todo o nosso ser, invade todo o ser, invade todo o tempo da gente, contamina, a gente perde o foco, né? Na hora que a gente está exercitando o foco, na respiração, por exemplo. E se você não consegue respirar nessa hora, tem outros focos que o mindfulness oferece. Você pode escutar os sons, você pode escutar as sensações, sentir sensações do corpo outras, que não só a respiração. Então, você pode exercitar outros focos e aí você desvia um pouco essa atividade pensante que não cessa, né? E ela começa a abrir um espaço muito interessante que é o quê? A atenção somada com esse espaço de abertura, ela gera um espaço para o insight. Ela leva, Perfeito. ela abre um espaço para a gente sair do padrão, para a gente sair do hábito, da luta, né? E vai gerando um estado de, nossa, entendi isso aqui. Putz, mas aquilo deve ter doído nele. Ou, nossa, o que eu quero mesmo é isso e não aquilo. Ah, mas por que eu tô brigando por isso, se na verdade não é essa questão agora? Vai abrindo espaço para o insight. E eu acho que não, é muito difícil haver espaço para esses insights íntimos, verdadeiros, sem um estado de silenciamento, né? Então, a meditação, ela talvez seja a ação mais difícil nesse momento, mas ela é a mais libertadora, é uma abertura, por mais que no começo ela só nos leve de
frente para o caos que a gente está, né? Para a dor que a gente está sentindo, ou para a raiva, ou para a insegurança, para o medo, enfim. Não faltam emoções difíceis, né, numa hora de divórcio. E ficar nesse sossego, na nossa própria presença, vai ampliando esse espaço e tirando a gente dessa ruminação que quase sempre é muito caótica, né? Então, a gente sempre esperando pelo pior, sempre. Então, esse é um dos lados, né, do que o mindfulness, a atenção plena, pode fazer. Trazer uma prática de meditação que é um encontro com a gente mesmo, que vai clarear os caminhos, vai clarear o que eu quero. Ou talvez eu não precise brigar por isso. Para mim, talvez o mais importante seja aquilo. E por que eu tô tão brava que eu não sei o que, sabe? E aí vai clareando mesmo o caminho, né? Bom, André, você disse várias coisas aqui, eu fui anotando várias coisas para a gente pensar juntas, mas a primeira que eu queria lá até do começo da sua fala, né, de estar aberto, e agora você repete, essa importância de ter esse espaço de abertura, espaço para o insight, e você falou muito dos com gentileza, sem julgamento, e de estar com perguntas, né? Uhum. E aí eu queria dizer que uma das coisas que pode ser muito bacana numa situação de divórcio, né, falando aqui para o público também em geral, é a possibilidade de ter uma mediação, né? Cada um tem seu advogado, mas explorar as possibilidades de comunicação que a mediação traz, porque a mediação trabalha exatamente com essa ideia de não ter julgamento, com gentileza e de fazer perguntas abertas, né? A gente trabalhar com a possibilidade de, assim, escutar, se colocar no lugar do outro. Então, Sim. vejo essa conexão. Sim. E teve uma coisa que eu achei, eu lembrei de uma colega nossa, que é advogada, que trabalha também com negociação, a Lívia Caetano, que ela contou pra gente que num determinado cliente dela, ele ficava, de repente, ele saía de si, né? Ia lá para o cérebro reptiliano, no meio da negociação. E eles fizeram um combinado de que toda vez que ele fizesse esse salto, ela mostraria discretamente a mão para ele, assim, que é a representação do cérebro-mão, né? Vamos trazer o cérebro do mamífero de volta aqui para o raciocínio. E aí você fala da importância dessa meditação, da atenção plena, para a gente ter um espaço para o insight. Juntando todas essas coisas, eu lembrei de mais uma coisa, gente. Eu tenho o prazer. Andréia e eu estamos na cidade de São Paulo. Para quem já reconheceu a voz, a Andréia também é locutora da Calme, um aplicativo de meditação que me ajuda muito, porque eu tenho muita dificuldade de meditar. Eu não gosto de me dedicar a isso, mas de vez em quando eu tento. E uma das vezes que eu estava conversando com a Andrea falou assim, mas Marília, meditar não precisa sentar de perna cruzada no escuro, fechar. Você pode meditar de vários jeitos. E um dos jeitos, inclusive, é no banho. Sentir a água, a temperatura. Então, eu queria que você explorasse isso um pouco, Andréia, por favor, pensando nessas possibilidades de uma meditação que seja para a gente poder ser gentil com a gente se acolher, mas que não precisa de uma situação perfeita para estar Perfeito. meditando. Muito legal essa pergunta, muito legal, porque essa é a outra parte da atenção plena, que uma é a meditação formal parada, sentadinha, e que ela realmente é um exercício muito interessante de fortalecimento do foco, de abertura para o insight, tudo bem. Mas o mindfulness, a atenção plena, ela pode ser aplicada em qualquer situação. Então, por exemplo, no banho, sentir a água molhando o seu corpo, sentir a água descendo, escorrendo, ao se enxugar, sentir a textura da toalha na pele. Sabe, uma das meditações prediletas que eu adoro dessas práticas informais é lavar louça. Depois que eu descobri que dá para meditar lavando a louça, eu nunca mais reclamei. Às vezes eu estou num lugar que está cheio de gente e falo, pode deixar, eu lavo a louça. Então eu fico lá meditando lavando a louça. Porque o que é isso? Eu sinto o prato, eu percebo o peso do prato, eu sinto a água molhando o prato, eu escuto o barulho da água, eu esfrego aquela esponja, percebendo aquela esponja raspando no braço, no prato, eu sinto a textura do corpo. Eu posso transformar qualquer atividade numa atividade de atenção plena, numa prática de atenção plena. Fazer
um bebê dormir e sentir há pouco tempo uma mãe recém que acabou de dar luz me perguntou como é que ela podia meditar nesse momento tão confuso, tão atribulado, que é assim que nasce um bebê, né? Então, assim, por exemplo, na hora que você pega um bebê, você põe ele no colo, sente o peso desse bebê, sente o calor desse bebê, a respiraçãozinha dele, e vai fazendo esse contato físico. Tudo pode virar uma prática de atenção, que na verdade, se resume aqui, é você se conectar com seus 5 sentidos. Então, eu vou molhar um jardim, eu escuto o som do esguicho, eu escuto o som da água molhando as folhas, eu sinto o cheiro da terra molhada. Tudo isso, percebe que na hora que eu estou no meio de um turbilhão, ou de uma guerra, de uma luta, se eu ficar 5 minutos prestando atenção quando eu molho um jardim, por exemplo, ou quando eu tomo banho, ou quando eu lavo uma louça, ou quando eu dou de mamar, ou quando eu me enrosco com um pet, com um bichinho e no chão e vejo aquele bichinho querendo me lamber, ou eu ronronando, se for um gato, né? Então, assim, na hora em que você se deixa ficar nesse instante, você sai da ruminação, tá? Você sai daquele estado de reatividade e de intenção de estar lá, de ter de fazer, ter de decidir, e você simplesmente se deixa ficar conectada com o que está acontecendo. Isto é uma prática demais. E isto também abre espaço para o insight. Tudo o que, na verdade, nos tira desse ritmo vertiginoso de pensamento que a gente tem, essa rádio, a gente chama que é a RNPP, não paro de pensar, né? A rádio não paro de pensar. Quando a gente tira a sintonia dessa rádio e consegue estar conectada com o que a gente está fazendo, a gente está meditando, a gente está fazendo uma prática de atenção plena. E isso também nos reúne, nos recupera esses pedaços que estão espalhados, nos pedaços, primeiro despedaçada pelo divórcio, preocupada com o filho, ou preocupada com onde eu vou morar, o que vai ser de mim, ou sei lá o quê. Nessa hora é um instante que eu acho que são instantes sagrados. Tá. Assim, são instantes em que você resgata uma qualidade de presença onde, de novo, as coisas vão clareando. No mínimo, ainda que elas não se clareiem, no mínimo, você resgata um pouquinho de respiração, você resgata um pouquinho de espaço interno, você resgata um pouquinho você resgata uma pausa. E a pausa é muito poderosa. Esse Legal. parênteses que eu chamo, né? Essa pausa, você entra num estado de presença que, se você perceber, você entra num outro ritmo, você entra numa outra velocidade, você entra numa outra densidade de si, do espaço. É como se tudo se ampliasse. O espaço ganha espaço. Em vez do espaço estar comprimido, né? O espaço se amplia e você realmente tudo isso vai te ajudar, no mínimo, a sobreviver melhor. Se ainda não vier a clareza, se ainda não vier o insight, se não vier paz, sabe? No mínimo, você respirou, recuperou um pouquinho de força, recuperou um pouquinho de seiva, sabe? E você volta para o campo de batalha, se for esse o caso, né? Volta para a luta, volta para as coisas que tem que fazer. Então é isso, não precisa de condições ideais. Isso que é muito lindo, né, que eu considero na atenção plena. Você pode meditar a qualquer lugar, onde quer que você esteja, com quem você quer que esteja. Às vezes tudo bem, você está lá no meio de um trânsito, tem uma briga, você tem que correr, né? Eu vou até contar uma história muito bonitinha de um monge que é o Thich Nhat Hanh, que morreu há 2 anos atrás, e ele estava, imagina, um monge vietnamita, super conhecido no aeroporto, com mais uns 15 monges, todos vestidos de marrom, andando, né? Porque na atenção plena, andar também é uma meditação. Você pode caminhar fazendo meditação, né? Aliás, eu acho uma prática poderosíssima. E estavam lá todos andando com atenção plena, calmos, naquela coisa, imagina um aeroporto internacional, aquela agitação, aquela coisa, e aquele monte de monges andando. E num dado momento eles resolvem olhar para ver exatamente onde é o embarque, qual que é o portão de embarque, o horário. Quando eles se dão conta, eles estão super atrasados. E aí, de repente, diz que o Thich, é uma história super bonitinha, que o Thich Nhat Hanh vira e fala assim: estamos atrasados, agora vamos correr com atenção plena. E pá, tem lá 15 monges correndo pelo aeroporto com atenção plena. O que é correr Atenção com plena. atenção plena? Vendo onde está o pé, sabendo que está atrasado, sabendo que tem de acelerar. Então, a atenção plena
ela se adequa, se adapta aonde você estiver e o que você estiver fazendo. Se Então, estiver apressada, vai apressada com e consciência. vou Tá? aproveitar o gancho. Eu estava pensando na pergunta e a Natália Winter, advogada do Rio de Janeiro, ela entrou com a pergunta. Eu só queria te avisar, Andréa, que tem várias pessoas entrando aqui falando: Oi, Ideia, oi, Andréia, Ai, cheguei. Tá bom? Depois você vai ver quem está te dando oi aqui. legal. Mas a pergunta da Natália era exatamente o que eu ia fazer. Qual é a dica que você dá para gente que está trabalhando com o nosso cliente? Eu sou advogada, também trabalho com construção de consenso, a Natália, várias pessoas que eu estou vendo aqui, a Márcia, que entrou, Renata Vilela, enfim, parceiras queridas de profissão. Se a gente tiver duas situações, André. Uma, a gente está aqui, eu estou aqui, meu cliente está ali sentadinho, eu estou me reunindo com ele e eu estou vendo ele ou ela, né? Que não, que oi, né? Queria uma dica de um exercício. Uhum. Uma dica no exercício com esse Como é que, cliente. como é que a gente pode, assim, estamos numa reunião de advogados, só que essa reunião não está progredindo claramente. O Aham. nosso cliente está oscilando emocionalmente, como a Natália colocou, ou eu percebo que ele não está com o mínimo de concentração, né, para Uhum. a conversa que a gente está tendo. Tem algum exercício que você sugere que a gente possa propor, assim, na sala do escritório? Sim, no susto, assim, né? É, Olha, eu acho que sempre ajuda trazer a pessoa de volta para o corpo dela. tá. Isso eu acho que é assim, e como fazer isso, né? Mas assim, trazer para o corpo é tirar a pessoa desse estágio daqui para cá que tá muito tumultuado, né? E em geral é isso, né? Essa intensidade da angústia, da raiva, da insegurança, ativado por um monte de emoções, aquele pensamento está numa velocidade muito alta. Então, Tá. ajudar a pessoa a voltar para o corpo dela é legal. Às vezes, como você bem exemplificou, às vezes a respiração não vai ser um bom negócio. Respira. Se você falar respira, vai ter gente que vai ficar assim, ou não consigo, ou não vem. Às vezes a respiração não é um bom negócio quando a tensão está muito Tá. alta, quando a voltagem está muito alta, né? Eu gosto de pegar e trazer a pessoa e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, para a gente continuar, vamos fazer uma pausazinha, por exemplo, sente, aliás, todo mundo que estiver nos ouvindo pode experimentar isso agora. Sente onde estão seus pés agora. Eles estão apoiados no chão? Então, primeiro, ó, para um pouquinho, vamos parar um pouquinho essa conversa. Eu sei que parece que eu estou destoando, mas não é. Sente como seus pés estão encostando no chão. Tá encostando igual, direito e esquerdo? Ou como eles estão apoiados agora? Tá, agora sente o apoio da sua bacia na cadeira. E você vai dando um tempo, não vai jogando uma coisa atrás da outra. Então, sente o apoio da sua bacia na cadeira. Suas costas estão encostadas na cadeira, no apoio. Então sente agora como é que encosta, como as suas costas se apoiam no encosto da cadeira. E aí vai só conduzindo 3, 5 minutinhos, tá? E agora eu sei que você tá tensa, eu sei que você tá nervoso, eu sei. E tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos dar um tempinho só para você sentir, mesmo apesar da tensão, mesmo apesar do nervoso, da vontade de chorar, da raiva, assim, só recuperar um pouquinho a sensação do seu corpo. Sente, ó, se tiver quente, sente o ar tocando a pele do seu rosto. Você tá com fome? Por exemplo, se eu te perguntar agora o que você tá sentindo, o que vem? Uma sensação no corpo ou vem um sentimento? E vai pro corpo um pouquinho de novo. Então, se puxar a pessoa um pouquinho pro corpo, sabe? Como é que tá a respiração? Você até pode perguntar, a respiração dá para se concentrar um pouquinho na respiração ou tá difícil? Se estiver difícil, volta pro corpo de novo, esquece um pouco, porque a respiração ela é muito curiosa. Ela é um foco onde pode se exercitar a soltura e o relaxamento, mas quando, de novo, a voltagem está muito alta, às vezes pensar na respiração vai piorar a angústia, né? Você Então, volta, se você tiver volta, for você fica mais ruminante porque você fala, não tô nem conseguindo respirar direito, né? Exatamente, exatamente. Não tô conseguindo respirar, tá difícil. Como é que eu fico aqui? Não, 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 então tudo bem. Tá tudo bem, tá difícil de respirar, não tem problema. Tem momentos que é assim mesmo, o ar falta. Então você vai sentir agora, vê onde estão suas mãos agora. As mãos é muito legal, mãos e pés, Tá. sabe assim? Vê onde estão suas mãos, onde elas estão. Você tá com uma caneta? Solta um pouquinho essa caneta. Deixa as mãos, por exemplo, apoiadas, a palma das mãos nas pernas.
Sente a temperatura das pernas, sente a temperatura das mãos. Você pode fazer um inventário em assim 3 minutos e você ajuda a pessoa a reunir. Muitas vezes isso vai ajudar, pelo menos a tirar a pessoa daquele estado intenso, né? Às vezes, dependendo das pessoas, não vai ajudar muito, mas é uma tentativa, Legal. né? E de trazer a pessoa um pouco pro corpo. E você vai fazendo tudo, sabe? Junto, né? Eu acho que isso daí é um elemento muito interessante, básico e fundamental. Enquanto eu falo para a pessoa, eu também sinto o meu Uhum. corpo. E isso também vai me dando elementos de estar para fazer uma sintonia muito melhor com essa pessoa, né? Legal. Então, acho interessante. Sei lá, é uma coisa para experimentar, Gostei, né? gostei. É, isso, Traz quando para você o falou corpo. isso, foi a primeira coisa que eu pensei foi dos pés, né? Como é É, que estão os seus pés? Porque as pessoas começam a balançar um pouco a perna, cruza a perna, né? Balança o pé. Eu sim. gostei dessa ideia. A Rose perguntou aqui, seria o caso de uma pausa para um chocolate, né? Também, por que não? Por que não? Uma pausa para um chocolate, para um café. Sabe que tem, eu lembrei de uma coisa muito interessante, que também é uma dica, não talvez na hora de uma reunião, mas uma dica para dar para essas pessoas assim. Daquela hora, aquela coisa feroz, você quer pegar o telefone e xingar a pessoa, ou chorar, ou se debulhar, né? Uma coisa extrema, um looping extremo de uma emoção perturbadora. A gente chama no mindfulness, não tem emoção ruim, mas tem ruim, de negativa, errada. Tem uma emoção perturbadora Tá. que nos tira do eixo, né? Se tiver nesse ponto, como diz o Gilberto Gil, chororô, chororô, se a gente estiver naquele ponto em que de bater o pino, né? Dá uma volta no quarteirão. Antes de você dar aquela telefonada, antes de você gritar, antes de você fazer dar uma descarregada no outro, né? Você dá uma volta no quarteirão, mas assim, sente o pé na calçada, sente o passo, começa a reparar e olha o que vai acontecer nesse quarteirão. É tão legal. Você vai ver uma pessoa andando com um cachorrinho e aí presta atenção de fato no que você vai ver nessa volta no quarteirão. Então você vai ver uma pessoa andando com um cachorrinho. Você vai olhar o cachorrinho, vai ver o jeito que a pessoa cuida do cachorrinho. Talvez você veja uma mãe andando com um bebezinho no carrinho. Você vai ver um bebezinho. Talvez você veja um casal de velhinhos, né? Uma vez eu estava andando com a minha cachorra e tinha um casal de velhinhos. Eles eram tão velhinhos que o cara, quando me viu, pegou um chapéu e me cumprimentou com o Ah, chapéu. Quer dizer, é uma coisa que a gente quase só vê em filme, né? sim. E assim, sabe, você fala assim, gente, que coisa mais fofa isso, que coisa de antigamente. Então, esse tipo de coisa, ou a gente vai olhar o sol batendo, ou a gente vai ver como aquela árvore tá super florida, ou como aquela árvore tá super seca, tá precisando de água. Não importa, a gente não vai ver só coisa bonita, a gente talvez também veja uma pessoa com dificuldade de locomoção e aquilo toque o nosso coração de um outro jeito. Tudo, olha, e dá uma volta no quarteirão e vê o que você. E Uhum. olha em volta. Você olha Legal. uma casa mal cuidada, ou uma casa bem cuidada, linda, ou uma pessoa pedindo ajuda, ou crianças brincando e chutando bola na garagem de uma casa. Você pode ver milhares de coisas nessa volta. E também isso vai se transformar numa pausa dessa ruminação, dessa. E aí depois, quando você volta, você sente, ainda é isso que eu quero fazer? Porque existe um estudo, Marília, muito interessante, que mostra que se a gente alimenta uma emoção dessas perturbadoras, ela realmente pode crescer. Mas se a gente consegue voltar o nosso olhar para uma outra coisa, em questão de 90 segundos, geralmente, aquele pensamento ou aquela emoção, ela se dissolve, né? O mesmo vale para uma fissura para comer alguma Tá. coisa, uma fissura para consumir alguma coisa ou comprar alguma coisa. Em geral, o cérebro precisa de 90 segundos sem pensar naquilo para esquecer o assunto. Tá. Então é tão interessante, porque se você realmente se entregar a uma volta no quarteirão com presença plena, com a atenção plena, ou seja, olhando e vendo o que acontece nesse caminho, mesmo que seja um quarteirão que você ande todos os dias, todas as vezes, mas olha como se fosse a primeira vez, olha
repara na calçada, aqui tá furada, aqui tá quebrada, essa planta tá aqui, aqui tem umas abelhas voando, não importa. Em 90 segundos, o seu cérebro ele sai daquele estado vibrante, excessivamente vibrante, num certo assunto, e se dissolve. E quando você volta, fala assim, talvez você veja que aquilo não era tão urgente, que aquilo não é. Ou não, pode ser que você Sim. volte e fale, é isso mesmo que eu quero fazer, eu preciso fazer isso. Também vale, Ok. né? É, Ok. e como isso tem a ver também, né, Andréa, com as nossas relações com rede social, com estar no celular, né? Sim, Eu acho que uma das recomendações que eu mais faço hoje também para os clientes não, antes de apertar a tecla de enviar, conta até três, né? sim, É uma sim, volta no quarteirão, tamanho mínimo, mas não sim, manda tudo, não grava áudio e sai enviando, né? Volta para você antes sim, desse movimento. Então, acho sim. que tem Nossa, tudo isso é a ver. muito. Tem tudo a ver. Isso que você está falando tem a ver com a questão do impulso, né? Quando a gente está com mais consciência do que a gente está sentindo, do que a gente está. Até consciência do que a gente está pensando, né? Quando a gente está mais conectada, a gente é menos impulsiva. Ou vem o impulso e você fala, deixa eu esperar os 90 segundos, ou os 30 segundos, ou os 3 segundos que sejam. Mas assim, a impulsividade, ela vem da inconsciência. É hábito puro. Tá. É totalmente. É uma coisa que a gente não tem. A gente só age pelo agir, porque sempre foi assim, porque eu sou assim. Né? O maior erro que a gente pode cometer é dizer, mas eu sou assim. Que bobagem! A gente está mudando o tempo inteiro se a gente se deixar mudar. O tempo inteiro eu estou mudando. Eu lembro que uma vez eu atendi uma mulher linda que falou assim: eu tenho uma perfeita coerência com o meu coração, perfeita coerência, de maneira que eu mudo de ideia toda vez que assim ele desejar. Sabe assim? Então, assim, eu posso ter pensado uma coisa, mas você disse que isso assim. Eu mudei de ideia, eu refleti. E por que a gente se gruda tanto nas nossas opiniões, no que a gente disse ontem? A gente pode dizer, olha, eu pensei de novo, e não, acho que não precisa ser desse jeito, pode ser de Então, outro. Né? Então, assim, o impulso, ele é meio burro nesse sentido, porque ele é só repetição de uma coisa e a gente quer honrar uma definição de si mesma que é uma bobagem. Vamos uhum, mudar, reflete, muda de ideia. Não, penso bem. Ou não. Isso realmente é fundamental para mim e eu não quero abrir mão disso, mas o formato, né? Então, acho que a atenção plena ela tem muito a ver com a maneira como a gente reage ao que nos acontece, e não exatamente com o que está acontecendo, tá. né? Então, a maneira como eu reajo, ela vem de uma consciência mais expandida. E aí é que é o desafio do. Por isso que a atenção plena é tão legal. Ela não é só uma meditação e eu ficar zen e eu achar que eu vou ficar em paz, e se eu não ficar em paz, a meditação não está funcionando. Não, é um estado de presença na vida, E em André, relação com o outro. deixa eu aproveitar, desculpa te interromper, mas só para Imagina. pegar esse gancho do que é a atenção plena, eu perdi de quem que foi a pergunta. Aliás, a Silvia está comentando, a Silvia Waldenstein, que o primeiro oi que ela dá na volta no quarteirão, ela já se conecta no positivo, o primeiro sorriso na esquina de casa. Exatamente. E uma outra pergunta, pessoa que eu perdi o nome, ela fez uma pergunta: a atenção plena é um estado de alerta? Hum, Muito boa essa pergunta. Na verdade, a gente vai entrar um pouco numa conversa, não sei se seria semântica, né? Um estado, por um lado, eu não chamaria de alerta, porque para mim, a palavra alerta, ela tem um tônus um pouco alto, mas é um estado atento, mas é um estado atento relaxado. Tá, Por quê? Para mim, o estado alerta é um estado que te deixa um pouco assim, preparada para tudo, uma coisa um pouco quase beirando uma resposta rápida. É um estado atento, mas que tem um relaxamento, que tem uma receptividade à vida do jeito que ela se apresenta e acontece, uma, uma abertura, uma receptividade para o outro, né? Então, na hora em que eu entro num estado, que eu pratico esse estado de atenção plena, percebe o quanto isso pode ampliar da minha escuta do outro.
Tá. Se eu não ficar, quando você fala, supõe que a gente está discutindo, eu e você, Marília, e você vai falar uma coisa e eu fico só pensando já no que eu vou responder, ou eu fico pensando sobre o que eu penso sobre o que você está falando. Eu não estou te escutando. Se você está realmente atenta, com a atenção plena, eu estou escutando o que você está falando. E Uhum. falo assim, gente, eu entendo o que ela está dizendo. Ela se sentiu desse jeito. Isso vai fazer, isso gera aberturas no diálogo, na qualidade de diálogo, muito, muito curadoras, muito importantes. Ainda que não apazigue, que não vá apaziguar, agora me atrapalhei com apazigue Apaziguem, tá tudo, ótimo. né? Apazigue tudo, às vezes dá uns brancos, né? Tudo bem. Apazigue tudo, a gente vai. A gente sai daquele estado de atirar, sabe? Defesa, ataque e tudo. E gera outra qualidade de conversa. Então, isso é diminuir o sofrimento numa época de divórcio. A escuta, a qualidade da escuta, ela é um elemento fundamental e é um elemento muito trabalhado na atenção plena. Tá. Como é que eu escuto o outro? Eu escuto de fato? Eu só escuto o que eu penso do que o outro diz. Ou eu já escuto, já sei o que ele vai falar e não nem escuta o que o cara vai falar. Não, escuta o que ele está falando. E claro, se vier a mesma coisa, como é que a gente vai lidar com isso? É um desafio constante. Não é regra, não é autoajuda. É um caminho para praticar, treinar e se exercitar de um outro em formatos constantemente diferentes, porque a cada dia eu estou diferente, o outro está diferente, o dia está diferente, né? A Flávia, que tinha feito a pergunta, ela fez um outro comentário aqui. Ela falou: não, é alerta para si mesmo, interno. É Hum, nesse sentido, então, a atenção plena? É olha, isso? pode ser um alerta para si mesmo, pode ser. Eu ainda assim tenho, eu acho que pode ser um Alerta sinal de no sinal de que eu estou estar atento para mim, atento. né? Sim, sim, eu acho que sim. Nesse sentido, pode ser sim, um alerta para si mesmo de falar, ó, tô aqui, sabe? Porque eu acho que muitas vezes o que acontece também, a gente às vezes, enfim, existem vários formatos de relações. Um deles é a gente se submeter também ao outro, né, à outra pessoa, e não fazer, não deixar claros os nossos limites, né, as nossas necessidades também. Então, assim, nesse sentido, sim, é um alerta para si mesmo, sobre si mesmo, para si mesmo, de si mesma, para si mesma, né? De falar, opa, e eu só vou ter esse alerta se eu parar para sentir o que eu estou sentindo. Como é que eu Uhum. vou saber o que eu quero se eu não paro para sentir o que eu estou sentindo? De fato. Nossa, mas isso é grave. Isso me fere Uhum. muito. Ou nossa, isso aqui, na verdade, isso daqui não é tão importante. O importante mesmo é aquilo. Então, assim, é só parando para sentir o que a gente está sentindo, é que a gente vai dar esse alerta, que vai, opa, acender uma luz do limite do abuso, acender uma luz, né, do que eu estou ultrapassando e atropelando o outro também, pode ser, não, a gente não é só vítima, às vezes a gente também atropela o outro, né? Sim. Então, assim, nesse sentido, pode ser assim, um alerta, um chamado. Opa, né? Se liga. Opa, tem coisa nova para ver. Eu adoro quando surge uma percepção que eu não tinha tido ainda. Eu falo, nossa, como é que isso me escapou? Que legal. Pronto, abri outra perspectiva, né? Legal. Eu acho muito bacana porque você está falando muito, né, de uma coisa que é individual, que é da gente com a gente mesmo, né? Sim. E eu comecei aqui a viajar um pouco, né? Pensando muitas vezes no papel de como mediadora ou muitas vezes como advogada de irmãos que estão se havendo com as questões de cuidado com os pais que estão envelhecendo, né? Uhum, E aí eu fico pensando como usar isso para que eles possam entrar em contato consigo mesmos, essa atenção para as necessidades deles, uhum, para que eles consigam colocar as necessidades deles, inclusive, em palavras, para que o outro o entenda, para que a gente uhum. possa chegar nisso que é trabalhar com o acolhimento das necessidades. Tem uma definição de consenso que eu adoro, que eu uso muito, André, aqui no meu escritório, na minha prática, que é consenso é uma solução com a qual todos podem conviver
porque ela acomoda as necessidades de todos na medida do possível, né? Sim, Então, ótimo. eu tô aqui pensando nisso, né? Como é que você faz esse convite para falar, peraí, cada um entre em contato aí com consigo mesmo, com gentileza, sem julgamento, mas qual é a sua necessidade aqui? Hum, Por que você está aqui? O que você precisa dessa relação? hum, Você, hum. fala em primeira pessoa. É, Mas você vai, sim, porque aqui tem um segundo trabalho, né? Tô aqui nesse nosso diálogo pensando, tem um primeiro trabalho que é entrar em contato consigo, mas no escritório, na mediação, na negociação, tem um segundo trabalho que é eu preciso te ajudar a colocar isso em palavras, sim, sim, né? sim. Que é É, interessante essa dialética, né? é De interessante. si, mas para que ela possa chegar no outro, né? Sim, perfeito. Bom, eu nem sei se eu saberia te ajudar, porque eu acho que você já sabe o que fazer, né? Quer dizer, te ajudar respondendo essa pergunta de como fazer, né? Eu acho que a prática da escuta de si, quer dizer, convidar a pessoa para parar um pouco, falar, olha, tá, agora eu acho que gerar espaços de silêncio são fundamentais. Ó, agora espera um pouco, ou escreve um pouco agora, eu vou sair um pouco da sala, fica um pouco com você e escreve um pouco. O que você acha que você gostaria? Deixar, às vezes, a pessoa sozinha com ela mesma, né? Tá. E ela pensar, e ela sentir, e aí você vai ajudando a dar formas para isso, né? Eu acho que a questão de isso daí é tanto no seu trabalho, no trabalho das pessoas, como na vida, ajudar as pessoas a perderem o medo de estarem sozinhas um pouco, né? Ainda que isso Isso é precioso para o divórcio, né, é André? muito precioso, sabe? Dizer assim, primeiro, existe vida depois do divórcio, essa é a primeira coisa. Segundo, assim, descobre o que é estar sozinha, um pouco, perdendo medo do que é estar sozinha. Quer dizer, isso daí pode ser transitório, pode ser que dure pouco, pode ser que dure muito. Como é que eu vou descobrir que eu posso ser uma boa companhia para mim mesma? E olha, nisso eu sou especialista, Marília, Ah, porque eu fiquei separada há muito tempo, né? E tá. assim, eu realmente aprendi com muito gosto o que é um prazer enorme de estar, embora no começo eu estava sozinha, sem companheiro, mas com filhos pequenos. Então, sozinha, eu não estava totalmente. Mas na hora que eu ia para a cama e dormia, e as crianças estavam dormindo, eu me havia comigo mesma. E aí, meu, é muito, muito lindo a gente descobrir que nesse espaço de solitude, né, ele pode ser um espaço profundamente rico, onde eu vou me reconstruir, onde eu vou me descobrir, onde eu vou me revelar para mim mesma, onde eu vou chorar comigo mesma, onde eu vou dar colo para mim mesma, tudo, vou dar prazer para mim mesma, eu posso fazer tudo. A gente pode descobrir tudo isso. E a gente então, assim, às vezes num exercício desse no escritório, fala assim, olha, sabe, em vez de tirar um pouco a pessoa dessa necessidade verborrágica, né, de botar para fora, de cuspir, de vomitar, né, com todo respeito, mas às vezes é isso que a gente faz. Sim. A gente vomita, cospe, não está escutando o que o outro está nos dizendo. Então você diz uma coisa, entra por aqui e não sai, a pessoa só está lá, quase vomitando. Então às vezes fala, olha, eu vou lá, não sei o que, lá fica um minutinho, sozinho, sentindo, escreve um pouco. São alternativas para a pessoa treinar essa reunião e praticar essa presença em si mesma e si mesmo, para começar a descobrir que dentro dela tem um monte de recursos, que dentro dela tem caminhos, tem desejos, tem necessidades, tem ressentimentos, tem tudo, mas como é que eu vou botar isso de uma maneira clara para mim mesma, para o mundo, para a pessoa de quem eu estou me separando, para os meus filhos, para a família, para a sociedade, sei lá, e assim vai, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque nem sei se eu sabe, né? Mas eu acho que é um pouco por aí, assim. Eu acho que é legal poder pensar nisso, né, André? A gente que recebe as pessoas que estão passando por esse momento de divórcio, poder lembrá-las que tem um lugar na solitude que não necessariamente é de sofrimento, né? Sim, sim. Mas abrir Porque, espaço para o sofrimento também, desculpa. ah, Porque ó, eu já vi gente que separa, mas não tem nem 2 semanas. Às vezes você, que nada, vamos para uma festa, vamos não sei o quê. Cada um, gente. Cada um. Tem gente que vai,
sabe, vai querer ir pra festa, vai querer ir pra farra, e tem gente que vai querer ficar quietinha comendo chocolate, vendo série, ou vai querer ficar enroscado no seu bichinho, ou grudado nos filhos, não sei, cada um vai viver uma coisa, mas dá tempo, não tem prazo para esse luto, é um É um luto danado. luto. É um É um luto luto. danado. E aí cada pessoa vai lidar com esse luto. Se a pessoa lida indo para festa, rindo, não é o meu jeito. Eu sou uma pessoa que gosta de sentir o que eu estou sentindo. Eu gosto de sentir, levar isso, não alimentar isso, mas sentir, né? Mas cada um, e tá tudo certo. Então, dá espaço para o sofrimento, mas também, obviamente, dá espaço para diversão também, Aham. né? Então, a cada dia, como eu tô me sentindo hoje? Ah, hoje eu tô afim de sair. Não, hoje eu não tô afim de sair. E assim vai. E experimentando tudo o que é possível sentir num momento como esse, né? Uhum. E o mindfulness não é uma promessa de que você vai meditar ou praticar e você vai ficar em paz, né? A mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo, com certeza, né? Mas ele vai, certamente, é um caminho para diminuir o coração intranquilo, a mente intranquila, né? E deixar essa coluna menos curvada, né? São mecanismos, sim, para ajudar a gente a segurar essa onda é, sem que a gente, né, se deságue inteira, né? Aham. Mas preservar. Vou só te contar, né? Tem a Rita Cruvinel, que é uma advogada de Ilhabela, litoral de São Paulo, e ela está dizendo que ouvindo a fala, ela reviveu o que ela passou no divórcio dela. E ela fala que se reencontrar consigo mesmo é muito importante. Tem a Ana Paula Konopatsky, que é uma terapeuta, uma psicanalista de Curitiba, que Uhum. também atua junto com a gente em equipes interdisciplinares em processos de divórcio, que ela está falando como é precioso, agradecendo as preciosas reflexões e dizendo dessa importância de expandir a condição de sentir e estar Sim, presente, né? E a sim, Márcia perfeito. Oliveira, que é uma advogada do Rio de Janeiro, também advogada colaborativa, também atua em equipes colaborativas, né? Em divórcios colaborativos, falando é excelente a ideia de incluir o mindfulness como tema nessa semana do divórcio com respeito, né? Para a Legal, gente perfeito. poder pensar em outras formas. Sabe que às vezes quando me pedem, né, fazer algumas entrevistas comigo sobre mindfulness, e essa ferramenta? Como é que você usa essa ferramenta? Eu falo, gente, desculpa. Para mim, mindfulness nunca foi, nunca será uma ferramenta para. É um jeito de estar na vida. É uma qualidade de presença que é cultivada constantemente, que a gente perde, retoma, mas é um jeito de estar na vida. Então ela vai circular, ela vai estar presente em todo o meu círculo de relacionamentos. Portanto, nas áreas conflituosas, eu acho, para mim, que ele está na base de uma comunicação não violenta, está na base de uma construção de relações respeitosas, né? E de relações civilizadas mesmo, assim, né? Humanas. Eu tenho muito orgulho de dizer que no meu divórcio, quando eu saía com. Depois, né, demorei um tempo, mas quando eu saía com alguém, ou meu ex-marido saía com alguém, se esse alguém falasse mal do meu ex-marido, eu já não deixava. E se alguém falava mal de mim com ele também não deixava. Sabe assim, é uma coisa que acabou, infelizmente ou felizmente, durou um tempo que dei, eu tive 2 filhos lindos, mas simplesmente não dava mais por uma série de motivos, mas nunca faltou. Tem uma qualidade de respeito que não se foi com o divórcio, né? Então a gente não deixava ninguém falar mal, eu não deixava ninguém falar mal, ó, desculpa, isso não vai rolar. A gente pode conversar de tudo, mas falar mal não precisa, porque eu tenho amor por ele, ele é o pai dos meus filhos. Eu sei que a recíproca era verdadeira, né? Então, assim, é possível isso? É possível, é real. Não é porque que terminou uma relação que a gente tenha de odiar essa pessoa. Talvez, nessa fase inicial, venha a dor, venha a mágoa, venha ressentimento, o diálogo seja mais difícil. Mas aí a gente abre para o tempo, que o tempo também transforma isso, né? Uhum. E eu já conheço muitos casais que, putz, quebraram o maior pau e hoje são super amigos. Um jantando na casa do outro com os parceiros novos e todo mundo se encontra nessa família expandida, né? Sim.
Então, Eu costumo brincar que eu adoro a frase do filósofo Lulu Santos, que é: não imagine que te quero mal, eu apenas não te quero mais, exatamente, né? Divórcio exatamente. passa por aí muitas vezes, né? Muitas vezes passa por aí, com certeza. E é isso aí. Eu acho que até assim, eu tive um divórcio que eu me separei amando ainda. Interessante. Porém, não tinha, aquela relação não existia mais. Não estava mais fazendo bem a outra. Uma relação que deveria ser de crescimento, de um provocar crescimento no outro, não existia mais e era o contrário que acontecia. Então, é dolorido, é triste, é um luto, mas meu, que maravilha quando se abre uma possibilidade de você descobrir que tem vida depois do divórcio, né? E descobrir que existem outras formas de se relacionar com outras pessoas e assim, se redescobrir, como disse nessa participante que eu sou ruim de guarda-nome, mas falou, é isso, não só não te quero mais, eu ainda até queria um tempo, mas depois eu vi que foi bom, assim. Não dava mesmo, né? E é isso aí, a vida eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar, né, é que sempre que alguma coisa termina, outra está começando. Sempre que alguma coisa está começando, alguma está terminando. É assim o tempo inteiro. Então, se a gente deixar isso acontecer e se experimentar nesse movimento contínuo, é muito legal. Deixar a gente mudar de lugar, deixar a gente mudar de papéis, né? E tá tudo certo, né? Isso também é mindfulness, né? Ressignificar o amor, né? Exatamente, ressignificar o amor, ressignificar. Aliás, o tema do meu próximo livro é amor. Então é isso, É, ressignificar o amor, ressignificar o amor, refletir o que é o amor. O amor pelo outro, o amor por mim, o amor pelos filhos, e o que é amar, né? Então é muito interessante, é muito é, legal essa reflexão. é. André, a gente está chegando aqui ao final da nossa live, que eu estou Olha, amando, tô estou voando adorando essa também, conversa. tô adorando. Mas eu vou falar umas palavras aqui para terminar, e aí eu te passo e a gente dá um tchau. Temos ainda 5 minutos. E Tá eu também, joia. viu, Ana Paula? Também gosto de ser uma metamorfose ambulante, né? Não tá nada. Enquanto a vida Sim, há esperança, enquanto sim, a vida há movimento e há mudança, né? Isso a gente também exatamente. tem que valorizar. Mas o que eu queria, né, André, nossa live, então, atenção plena no divórcio. E com a minha pergunta, será que dá para manter, né? Espinha, cabeça ereta, espinha, cabeça aberta, espinha ereta e coração tranquilo? Mente quieta, é Acho mente quieta, mente mente quieta, quieta. obrigada. Mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Acho que a gente conclui que dá, mas é um objetivo, né? Uhum, Talvez a gente não consiga, mas a gente pode olhar isso como um desejo de alcançar esse lugar e que, como uhum. tudo na vida, tem um trabalho para chegar lá, Sim, né? sim, E que esse sim, contato com a gente, com o nosso corpo, com as nossas necessidades, com essa atenção da nossa relação com o mundo externo, mas uma relação de atenção plena, né? De olhar para ver, ouvir para escutar, sentir gosto, né? sim, Sentir exatamente. tato. Eu sinto uma das coisas que eu sentia muita falta na pandemia, que eu adoro essa volta, são aromas, Aham, né? Se abraçar uma pessoa, ela tem um cheiro diferente do seu, da sim, sua casa, né? sim, Então, eu acho que é muito bacana. E você trouxe uma coisa muito especial que eu queria registrar, que é isso: o fato da gente se tratar com gentileza, sem julgamento, e tudo isso vai dando espaço para o insight. sim. Isso para a gente que trabalha nesses processos de negociação, de divórcio, a gente Uhum, precisa das pessoas criativas e a gente pega elas num momento de muita dor, sim. né? Então, como é que eu vou lidar com essa pessoa que está com tanta dor e falar, olha, tudo bem, você está aí no luto, mas vem ser criativa aqui comigo, Uhum, né? E eu acho que o que sim, você falou, lógico, não é uma caixa de ferramenta, sim, mas são meios de trazer essa pessoa para a possibilidade de ser criativa, porque sim. todos nós somos, né? Com certeza, com certeza. Eu acho muito legal. Eu acho que é um alvo, sim, é uma possibilidade, com certeza, isso tudo que você falou. Talvez eu só acrescentasse para juntar, somar isso, né? E se no momento mais dolorido tiver muito distante essa mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo, o que eu posso fazer para não me perder? Só isso já é uma grande coisa. O que eu posso fazer
para não me perder? E vai fazendo essa pergunta, se faz essa pergunta, né? Como é que eu não me para não me perder inteira, sabe? Assim, não perder totalmente a conexão comigo mesma, não perder o respeito por mim mesma, não na teoria, né? Como é que eu não me perco? Às vezes eu gostei, como eu sou chocolatra, aquela pessoa falou uma pausa para um chocolate. Às vezes, não me perder é apagar a luz da casa e pegar um pedacinho de chocolate e comer quieta. E esse instante de intimidade comigo mesma, com o tato, com o gosto e com esse. Para dar um exemplo bem pequenininho, né? Ficar. Como é que eu faço para não me perder? E vai descobrindo os caminhos, né? Então, se o Atenção Plena a nos ajudar a não nos perder, nossa, não, quase tudo já está aí, né? E não nos perdendo, a gente vai aprendendo com as vulnerabilidades, as dores, as desesperanças ou o que quer que esteja presente. A gente vai uma hora voltar para um trilho mais inteiro e talvez com mais alegria também. Mais cedo ou mais tarde a alegria volta. Volta, volta, volta. Ah, é muito lindo isso, André. E uma outra coisa que eu pensei quando você estava falando, né, para quando a gente está sofrendo, a gente também saber que a gente pode pedir ajuda, né? A gente pode Também, contar com pessoas sim, que nos ajudam a nos encontrar e a não nos deixar nos perder. Pode sim, ser uma ajuda profissional, sim, mas e pode ser a nossa rede de afetos. Eu estou vendo aqui, André, tem colegas, né, que a gente faz ginástica, faz dança juntas, e sim, colegas queridas entrando aqui. Você fala, essas redes também nos ajudam muito a não nos perdermos, né? Falar, sim. olha, me ajuda, como é que você A pode me me ajudar? resgatar. Seja como? A me A me resgatar, né? Me ajuda a me resgatar. resgatar. Isso, Aham. isso Uhum. mesmo. Adorei, Às vezes, André. aliás, uma aula de ginástica maravilhosa, né? Também pode ser um bom jeito de não se perder. Na Cláudia Mello, nossa querida, né? Assim, às vezes, uma aula de ginástica, botar uma música e dançar. Existem caminhos infinitos para a gente não se perder totalmente, sim. E se sentir viva, né? Uhum. Putz, isso me faz me sentir viva. Ótimo, vai por aí, né? O que alimenta a sua seiva, vai por aí. Lindo, lindo, é isso mesmo. Seja dançar, seja comer um chocolate no escuro, muito Seja lindo. apagar um cachorrinho, Um né? banho Seja quentinho, perfumado, estão sugerindo aqui. totalmente. Ixi, tem muita coisa da gente se dar um contorno, retomar isso. Muito bom. Muitos caminhos. Andréa, querida, em nome aqui de toda a equipe do Divórcio com Respeito, agradeço muito Eu tua que agradeço. participação, tua generosidade vindo aqui, compartilhando com a gente tantos conhecimentos, teu tempo. Muitíssimo obrigada mesmo. Muito obrigada a você pela confiança, pelo convite. Eu acho que a vida é isso aí mesmo, é a gente fazer essas trocas e eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Obrigada, Marília, pelo convite, viu? Estamos aí. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo que participou. Um prazer estar aqui com vocês. Se vocês gostaram, essa live vai ficar salva. O nosso perfil @divórcio com respeito está à disposição de todo mundo. E as lives de 2022, 2023 estão no YouTube. A gente tem um canal lá Ah, que com outras legal. conversas muito bacanas também para serem vistas e revistas. Que Agradeço legal. demais a participação de todo mundo. A semana do Divórcio com Respeito continua até sábado. Amanhã, às 8 da manhã, já temos live, à 1 da tarde, às 8 da noite. Venham, participem. E muito obrigada pela contribuição de todo Muito mundo. Uma boa obrigada. noite. Obrigada, Marília. Obrigada a todo mundo pela Tchau, tchau. participação. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.